Olá, pessoal. Kátia, Cibele, queridas, muito obrigada pela presença. Pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou a professora fundadora da Ontoletras e eu resolvi fazer essa live aqui para contar um pouquinho da minha experiência de vida na Rússia. Os alunos, eles já conhecem bastante, que eu gosto muito de compartilhar essa parte da minha vida que foi muito bonita. Ai, Simone, quanto tempo, Eduardo, Jane! Gente, tantos alunos queridos, que bom ver vocês aqui, fico muito feliz. Quanto tempo, Simone? Tereza. Então, gente, assim é bom demais, eu tô entre amigos, né? Que coisa boa! Obrigada por terem vindo. Então, gente, vocês já conhecem a minha vida na Rússia, hein? Quem tá aqui? Simone, que saudade! Simone Crema. Muito bom, Nayara! Ai, gente, eu vou ficar aqui a live inteira falando com vocês. Que legal fazer live, vou gostar. Turma, então, meus queridos, até turma, né? Porque todo mundo foi meu aluno aqui. Gente, obrigada por ter vindo. Eu demorei um pouco pra fazer essa live porque eu pensava, assim, a quem que poderia interessar, né? Assim, às vezes a gente acha que aquilo que a gente viveu... Ô, Giovana, Bruna, que bom, bem-vindas. Ai, Tica, Tereza tá aqui. Nayara, quanto tempo? Gente, daqui a pouco eu vou bater papo com todo mundo aí, que eu tô com saudade. Então, galera, olha só. A gente às vezes acha que não tem o que compartilhar, né? Que a gente tá todo mundo aprendendo nessa vida. E a gente fica pensando assim, mas será que a minha história vai interessar alguém, né? Mas eu gostaria de contar um pouquinho aqui como foi, porque morar fora, pessoal, é o sonho. Obrigada, Nay. Morar fora, às vezes, é o sonho de muita gente, né? E já foi o meu, né? Foi o meu. E eu, na verdade, eu consegui realizar 2 vezes. Meio na loucura, vou contar tudo pra vocês aqui hoje. Eu morei na Itália 4 anos e morei na Rússia 7 anos. Aí hoje eu vou falar um pouquinho tudo, né? Um pouquinho tudo. Ainda bem que só tem amigo meu nessa live. Que a gente vai bater um papo agora sexta-feira à noite, já que não tá dando pra ir pra bar, né, pessoal? Então, bora falar da Rússia aqui. Também tô com saudade, Simone. Como é que a gente fica tanto tempo assim sem se ver, né? Queridos, muito obrigada. Eu tô muito feliz de ver meus alunos aqui. Então, vamos bater um papo, hein, gente? A gente vai falar um pouquinho... Todo mundo já me conhece aqui? Maravilha. Galera, eu queria, então, falar como que começou, assim, né? A minha ideia de ir pra Rússia e como que eu consegui realizar. A gente, naquela época que eu resolvi ir pra Rússia, a Tereza que tá aqui, já me conhece desde aquela época. Obrigada pelos corações aí, galera. Gente, eu não tava assim muito satisfeita com a minha vida aqui e eu tinha muita vontade de morar fora, né, de estudar. Eu já era tradutora de italiano, já tinha tido uma experiência na Itália e não tava feliz assim no serviço, né? Às vezes acontece isso com a gente. Eu falei, nossa senhora, eu tenho que mudar minha vida, eu quero ir pra Rússia. E uma das coisas boas daquela época era o flamenco, né, Tereza? Eu fazia flamenco assim todo dia, né? Era maravilhoso e tal. Mas eu guardava esse sonho no meu coração e eu falava, nossa, como que eu vou realizar, né? E, gente, como que eu me organizei? Então, aqui já vão as primeiras dicas, assim, como que foi esse começo de tudo, né? Eu comecei a ver onde eu conseguiria uma bolsa de estudo. Então, eu não aconselho, eu sempre falo que eu não aconselho ir sem bolsa. Gente, eu fui sem bolsa de estudo pra Rússia, eu fui na minha cara e na minha coragem, como vocês conhecem, né? E eu trabalhei muito, assim, pra pagar os meus estudos. Eu fiz mestrado em letras em Moscou e também doutorado em Direito lá em Moscou. Mas eu não imaginava fazer isso tudo, né? Eu não imaginava que, na verdade, eu não imaginava que ia dar certo, né? Ir lá pra Rússia. Primeiro passo, pessoal, é tentar a bolsa de estudo, né? E aonde que a gente consegue bolsa de estudo aqui no Brasil? Naquela época, eu cheguei aí num departamento que tem lá no MRE, Ministério das Relações Exteriores, tinha um departamento lá que oferecia bolsa para estudante, fui lá, não consegui. Depois eu fui na CAPES, no CNPq, participei de uma seleção, não consegui. Não, pense nas portas fechadas nessa vida, né? Aí eu, meu Deus, fui pra embaixada. Aí no site das embaixadas, pessoal, sempre tem bolsa de, tipo edital de bolsa de estudo. É uma vaga, 2 vagas, né? Gente, eu me candidatei, não consegui. E eu falava, meu Deus do céu, né? Já vai dando aquele desespero. E até hoje, assim, eu fico pensando que, poxa, por quê, né? Eu tinha um currículo legal, eu tinha vontade, ninguém me deu essa bolsa de estudo. Mas, galera, sabe que essas portas fechadas pra mim, na verdade, elas serviram como um estímulo. Sabe o que eu fiz? Eu falei, ninguém quer me dar bolsa de estudo? Eu vou assim mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu já tava estudando russo, hein? Eu já tava estudando russo, a minha história com o russo é pra outra live, né? Eu comecei a estudar russo em 99. Acho que tem gente aqui que nem era nascida, 1999. E aí, pessoal, depois de tentar bolsa de estudo e não conseguir,
que eu resolvi fazer? Eu falei, nossa, eu vou juntar dinheiro, né? Essa parte não deu muito certo, que eu não juntei muito. Quando eu fui pra Rússia, eu fui com 6 mil reais. Pensa, vê se dá pra começar uma vida com 6 mil, né? Eu acho que nossa senhora, doida mesmo. Mas então, eu falei, vou vender, eu vou juntar dinheiro, né? E vou começar a aprender russo. O russo eu comecei a estudar em 99. E aí, pessoal, eu fiz uma estratégia que eu aconselho todo mundo que quer estudar fora. Eu sei que aqui, linda, obrigada, Simone. Você que é um exemplo. Não, gente, aí eu virei professora de pessoas tipo a Simone, entendeu? Gente que eu admiro muito. Nossa, eu sou apaixonada pelos meus alunos aí. Foi uma honra ter sido sua professora aqui. Vitoriosa é você, viu? Galera, aí o que eu fiz, né? Aí eu comecei a mandar, tipo, spam pras faculdades, vocês não têm noção. Eu escrevia pra todas as faculdades da Rússia. Eu fiz, assim, um e-mail modelo, né? Aquele e-mail inglês. E eu mandava pra todo mundo, todas as faculdades de São Petersburgo, mandava para as faculdades de Moscou, e ninguém respondia, né? E assim, porque, sei lá, o povo não dá muita moral, assim, uma brasileira quer vir estudar aqui, tá bom, né? E eu pedi informação e tal. Então, uma primeira coisa que eu aconselho vocês é entrar no site das faculdades. Sempre tem uma parte lá de bolsa e sem bolsa. Eu ia nas duas, né, gente? Eu ia nas duas. Oi, Karina, tudo bem? Que saudade, que bom. Tô contando minha história aqui da Rússia, minha filha. Tô vendo seu incentivo aí a galera que escreve, querendo morar fora, né? Contando aí estes desafios. Karina é uma colega de trabalho lá da Unieuro. Tá fazendo doutorado agora, sabe bem como que é duro, né, Karina? Doutorado, nossa senhora, mulher, e eu vou contar hoje como é que foi fazer isso na Rússia. Então, galera, também tô com saudade. Gente, resumo da história. Eu escrevi e-mail pra todo mundo, né? Pra todas as... Fiquei assim uns 6 meses, sério. Oi, Isabela, beijo. Escrevi e-mail pra todas as faculdades lá da Rússia. Aí uma me respondeu. Eu tive muita sorte, pessoal, aquelas pessoas certas que aparecem na nossa vida, né? Me respondeu a faculdade onde eu estudei, que é a Universidade Estatal Russa dos Estudos Humanísticos. Ela se chama RGGU. Aí me respondeu a mulher que foi minha orientadora depois, chamava Natália Igorievna Reingold. Aí ela me escreveu e foi um doce comigo. Eu falei, gente, amém, uma pessoa aqui que me respondeu nessa Rússia, né? E ela me deu todas as dicas, pessoal. Então, assim, ela falou o seguinte, ela me deu todas as informações, não era bolsa, eu ia ter que ir pagando meu mestrado, mas ela me deu muito suporte. Naquela época, pessoal, não tinha negócio de visto pra... A gente não tinha direito de ir pra Rússia que nem a gente tem agora, sabe? De ir ficar lá 3 meses. A gente tinha uma coisa chamada carta convite, que você ficava só uma semana. Então, assim, o que eu tinha, pessoal, quando eu fui pra Rússia? Eu tinha uma carta que falava que eu podia ficar lá 7 dias, né? E que era pra fazer a entrevista pra entrar no mestrado. Gente, aí, né, como uma boa escorpiana, larguei tudo aqui, pedi exoneração. Eu ocupava um cargo, né, que eu tinha um cargo. E aí eu pedi exoneração, gente, despedi da minha família, coitada da minha mãe, né, gente, a filha doida vai morar na Rússia. Ela fui pra Rússia, né. Quando eu fui pra Rússia, adivinha onde eu fui morar, gente? Num primeiro momento, eu fui morar num hostel. Hostel, sabe aquele lugar assim que os jovens vão? Né? A gente quando é jovem vai... Aí divide quarto com a galera, né? Pois é, eu morei num hostel chamado Godzilla. Fiquei lá... deixa eu deixar assim pra ver minha blusa. Da Rússia. Então, eu fiquei lá nesse hostel, pessoal, então 3 dias, né? Hostel Godzilla, até hoje eu lembro o nome, olha só. Só que eu não sei se vocês sabem, vocês já ficaram em hostel, assim, pelo mundo? Quem já ficou? Fala aí pra mim. Oi, Isa, tá me respondendo em russo aqui, привет. Legal demais. Ai, quem tá falando aqui? Eriton, Adriana, nos formamos em 2000 e soube agora que você fala russo. Pois é, caramba, pois é verdade. E muita história pra contar, fica aqui que eu vou te contar tudo. Gente, cheguei na... Então, você já ficou em hostel, né, Nai? Não dá pra você ir morar em hostel, gente. Aí eu não sabia disso, né? E aí, deu 3 dias que eu tava no hostel, aí o russo da recepção falou, minha filha, você tem que, né? Não dá pra ficar aqui mais tempo. E aí eu falei pra ele, moço, me ajuda a alugar um quarto, porque eu descobri que o meu russo não era bom, gente. Ah, Eduardo já ficou em hostel também, né? Então, Eduardo, hoje eu vou contar tudo. Olha só como é que foi essa aventura, gente. Eu fui pra Rússia, fiquei 3 dias no hostel. Não dava pra morar lá. O cara da recepção me ajudou a arrumar um lugar. Aí olha como é que é a vida, gente. Muita história milagrosa, gente. É sério, muita mão de Deus mesmo. Ele ligou para um primeiro... E eu não tinha russo suficiente, pessoal. Eu não tinha russo suficiente para ligar para anúncio de quarto. Falar língua estrangeira no telefone é muito difícil, né? Vocês já falaram? Até inglês mesmo, né? Oi, Gustavo, tudo bem? Que honra te ter aqui na minha live, meu amigo. Que legal. Gustavo aí, um grande professor de direito lá da ANF.
Poxa, que honra. Tô aqui contando minha história, Gustavo, lá da Rússia, minhas aventuras. Como é que foi? E aí, pessoal, esse recepcionista do hostel, ele ligou para um anúncio de quarto. O primeiro anúncio deu o telefone ocupado. Olha a minha sorte. No segundo anúncio, atendeu um brasileiro. Então, pessoal, isso daí foi muito importante para minha vida. Porque eu tinha 3 dias lá na Rússia, tinha acabado de chegar, tava morando num hostel, assim, tinha 7 dias para ficar lá de visto, né? E esse brasileiro que se chama Sérgio, então se um dia ele assistir essa live, muito obrigada por tudo, Sérgio. Sérgio é um brasileiro que mora em Quirinópolis, no Goiás. E ele era um brasileiro que já estava lá há muito tempo, gente. E é tão bom encontrar brasileiro nessas horas, né? Sério, é isso mesmo, Nai, só Deus mesmo. Porque imagina só, no terceiro dia que eu tô lá, eu encontro um brasileiro na Rússia. Gente, eu não sei como que tá lá hoje, mas não é que tem muito brasileiro, não. E esse cara me ajudou demais lá, sabe? Além dele ter se tornado meu melhor amigo. Aí ele me ensinou tudo, até comer lá, sabe? Assim, onde comprava as coisas, assim, se virar com pouco dinheiro, né, gente? Que meu dinheiro realmente acabou rápido. E aí ele me ensinou me ajudou a arrumar um lugar pra morar. E aí eu fui morar num lugar chamado Comunalque. Já ouviram falar em Comunalca? As comunalcas são apartamentos, assim, bem grandes da época da União Soviética, onde moram famílias. Então, no meu apartamento que eu morava, foi a minha primeira experiência cultural mais massa. Eu morei com 6 famílias russas dentro de um apartamento, né? E foi super interessante, assim, eu pude conhecer muito deles de perto e aprender um pouquinho ali. Mas meu russo era muito ruim, gente, eu fui com russo insuficiente fazer esse mestrado. Lá é que eu me virei mesmo, que aí, né, brasileiro se vira. O que aconteceu? Então, eu morei nessas casas que são muito interessantes, né, chamada Comunalca, morei um tempão e tudo, foi ótimo. E aí consegui trabalho de professora. Lembra que eu fui sem bolsa? Então, pessoal, paguei meu mestrado e meu doutorado dando aula. E eu tinha que ser boa professora. Porque eu tinha que pagar o mestrado e o doutorado, né? Então, eu dava aula de quê? Eu falei, gente, esse povo não vai querer aprender português, né? O que tem a ver falar português do Brasil aqui na Rússia? Pois engano, viu, pessoal? Eles queriam sim. E eu tive alunos maravilhosos. Então, graças a Deus, tinha muita procura pelo português do Brasil, né? E eu era raridade lá, porque é professora nativa. E os russos são maravilhosos, eles se tornaram minha família, assim. Depois eu quero até falar mais dos russos. Eu não sei se vocês conhecem algum russo. Quem conhecer, comenta aqui, fala o que vocês acham, se vocês têm amigo russo. Eles realmente são super leais, né? São pessoas muito verdadeiras, assim. Tem muito mais a ver com a gente do que parece, sabia? Porque tem diferença cultural, claro, né? Mas, assim, de uma dimensão humana muito profunda, eu acho que a gente é o povo mais perto da gente, na minha opinião. Sério mesmo, assim, que eu acho, assim, de identidade mesmo, interior, sabe? Eu considero os russos minha família, né? Gosto muito deles. Turma, e o que aconteceu, né? Que aqui só tem meus alunos, praticamente, minha família, meus amigos. Galera, aí eu fui fazer a prova pra entrar no mestrado. Karina, não sei se você tá aí, minha filha, mas eu vou te contar como é que foi essa prova. Gente, eu cheguei pra fazer essa prova... E essa prova era prova de italiano, porque eu fiz letras. Olha, a Nai tá aqui contando altas histórias, que conhece uma galera da Rússia, maravilha. Gente, a prova de entrada no mestrado eram 3 provas, né? Era prova de inglês, prova de russo e tinha uma outra prova que era de italiano. Por quê? O meu curso, eu escolhi letras, tradução, e você podia escolher um idioma. Óbvio que eu escolhi italiano, que eu já tinha morado na Itália, pelo menos com o italiano eu me garantia, né? Gente, eu fui péssima na prova de russo, vocês não têm noção. A mulher e o russo, ele é muito sincero, né? Até hoje eu lembro da professora que me entrevistou, chamava Galina Danilov, né? Ela entrou e ela falou assim, sério que você veio fazer um mestrado aqui com esse russo que você tem? Eu falei, nossa senhora, tá, obrigada. Então, assim, muitos motivos pra desistir, sabe? Só sei que essa prova, pra entrar no mestrado, pessoal, eu fui, assim, eu falei, gente do céu, não vou passar, né? Chorei horrores, que eu fui péssima em russo. Mas eu fui muito bem em italiano. Aí, salvei minha dignidade, né? Eu fui a melhor em italiano. Eu falei, graças a Deus. Em italiano e inglês eu fui bem. Então, pessoal, oi, Alci, Vitor, tudo bem? Obrigada por estar aqui, gente, tanta gente querida na minha vida. Então, pessoal, eu tô contando a minha vida aqui na Rússia. Muitos de vocês já até conhecem, né? Mas aqui eu tô contando com detalhe, que a ideia hoje é incentivar a galera realmente a realizar os seus sonhos e aí, pessoal, porque a dificuldade tem, né? Pessoal, comecei o meu mestrado, cara, eu não tinha russo pra isso. Eu lembro da primeira aula do mestrado e eu queria me esconder. E eles tudo queriam saber a minha opinião, porque aluna brasileira, né? Aí é um negócio assim meio exótico. Aí toda hora falava, senhorita, o que acha do texto? O que acha do livro? Eu pensando, gente, eu não acho nada, porque eu não entendi nada dentro de mim, né? Mas eu fazia aquela cara. Muito interessante, né?
Verdade, Gustavo, persistência e dedicação, né? E o idioma, pessoal, ele foi uma barreira muito grande para mim no começo, porque o meu russo não era suficiente. Mas é a história das pessoas certas. Lá no mestrado, eu encontrei uma amiga maravilhosa que chama Maria Bovicheva. E ela era fluente em italiano. Então eu me comunicava. Gente, ela era o meu portal com o mundo, né? Com o mundo do mestrado, sério mesmo. Então ela era minha aluna de curso, né? De mestrado. Eu e ela, colega de mestrado. E ela traduzia o mundo pra mim. Até eu aprender a falar russo, aquela menina foi fundamental pra mim. Então você vê que a vida vai colocando, né? As pessoas certas pra gente. Te juro por Deus, assim, são pessoas que eu não teria conseguido. Foi um desafio muito grande se não tivesse cruzado com essas pessoas. Com o Sérgio, aquele que eu comentei com vocês, que é o brasileiro que morava lá e me ajudou em tudo. Com essa moça, cara, do mestrado, porque era muita leitura. Quem fez mestrado aí, tem muita gente que tem mestrado aí na live, cara. Gente, é muita leitura e tudo em russo. Aí não, e eles queriam me ajudar a fazer era piorar a situação, porque eu falava assim, então, russo é muito difícil, eu vou te dar esses livros aqui em alemão. Aí eu, que alemão, gente? Vamos voltar pro russo? Tá bom o russo, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Então, pessoal, eu anotei aqui pra eu não me perder, que é tanta coisa, né? Eu vou dividir aqui a live mestrado e doutorado, tá? Então, tô falando aqui do mestrado. Gente, acabou que deu certo. Fui fazendo, em relação ao idioma, pessoal, eu devo ter tido uns 100 professores de russo na minha vida. Sério mesmo. E eu não aprendia. E eu falava, gente, por que eu não aprendo? Eu aprendi italiano, né? Não me acho burra. Eu fiz inglês, eu falo inglês. Que é isso, né? E eu pensando, oi, Gustavo, tudo bem? Que bom que você entrou. Gustavo, eu tô contando minhas aventuras na Rússia. A maioria das pessoas que tá aqui, pessoal, acho que vai ser história repetida, porque são as pessoas que convivem muito comigo, né? Já escutaram muita história, já demos muita risada. Mas aqui, pessoal, eu tô fazendo a live mais pra ajudar a galera que quer estudar lá, né? Que quer tomar essa coragem. Então, vamos lá, pessoal. E aí, uma coisa boa que aconteceu, mais uma, né? Gente, os russos têm um coração maravilhoso. Eles viram que eu não tinha muita condição, porque eu vivia de aula particular, mesmo, né? Não, é Deus ajudando o tempo todo, eu tô falando sério, porque eu não tinha condição, né, de pagar. Olha, o meu mestrado, ele custava uns R$1.300, equivale a R$1.300. Não é tanto assim, acho que no Brasil é até mais, quem aí souber quanto é que é um mestrado até me fala. Mas, poxa, gente, pra você pagar com aula particular, do outro lado do mundo, né? E, poxa, aí eu dava aula de tudo também, né? Porque brasileiro se vira. Dava aula de português, dava aula de italiano, até de dança. Porque as pessoas têm um estereótipo do brasileiro, né? Olha pra gente e acha que a gente samba. Eu não cheguei a cara de pau de dar aula de samba, mas eu dei aula de flamenco lá. Eu faço flamenco há um tempão, né? E aí, gente, a gente tem que pagar os estudos, né? Trabalhei em call center. Não, eu realmente eu lutei. Eu tinha que pagar meus estudos. E a minha orientadora, ela me chamou pra dar aula de português na faculdade. Olha que bonitinha, gente. A minha orientadora pra me ajudar. Ela me arrumou um cargo, era tipo um special course, uma coisa assim, um curso especial de português. Aí eu dei aula de português lá na faculdade, onde eu fazia mestrado. E mais do que isso, gente, olha que legal, eu consegui um quarto pra morar dentro da faculdade. Aí a vida melhorou, né? Nossa Senhora. E eu pagava R$50 pelo quarto. Até hoje eu lembro. Então tá de boa, né, gente? R$50 por um aluguel de um quarto. Tudo bem que o quarto era muito pequenininho, né? Eu morei uns 7 anos num quarto bem pequenininho. O quarto gente, era cama junto com fogão, junto com a geladeira. Era tudo ali. Deixa eu ver se alguém aqui na live foi lá. Minha irmã não tá aí. Minha irmã foi lá, né? O Otávio, irmão do Gustavo, também foi lá. Conheceu esse quartinho que eu morava. Mas muito legal. Galera, então, consegui fazer o meu mestrado, né? Chegou o dia da defesa da dissertação. Oi, Nel, tudo bem? Olha só como é que eu tô com o cabelo que você me ajudou a fazer. Bem-vinda! Contando minhas histórias da Rússia aqui. Galera, aí o que aconteceu? Fiz a dissertação do mestrado, o mestrado foi maravilhoso e eu recomendo mesmo. Inclusive os meus alunos que estão aqui. Oi, Paloma, tudo bom? Que bom te ver. Gente, super recomendo o mestrado na Rússia, sério mesmo. E eu recomendo muito a minha faculdade. A minha faculdade, ela não tem, assim, muita tradição de ser faculdade de estrangeiro. Tanto que só tinha eu e meia dúzia de coreano lá, que tinha um russo pior do que o meu. Então, eu nem conseguia interagir com os estrangeiros que tinham lá. Mas tem outra faculdade muito legal lá na Rússia. Vocês já ouviram falar na Patrice Lumumba? Quem já ouviu também pode comentar aí. Patrice Lumumba chama Faculdade da Amizade entre os Povos. E lá é mó legal, quando você vai lá, você vê bandeira de todos os lugares, você vai no pátio, tá todo mundo falando vários idiomas.
Então você, nossa, né, um cenário internacional. Então lá eu não consegui estudar porque ela era muito caro pra mim. A minha não, a minha era russo mesmo. Mas foi bom, sabe? Porque me puxou bastante, assim, pro russo. Então foi excelente. Então, pessoal, aconselho com certeza a estudar lá, que o mestrado é muito bom, excelente. Agora, sim, em relação ao idioma, pessoal, como que eu me virei, né? No mestrado, eu fui me virando lá com o italiano, né? Mas uma coisa que me ajudou muito a aprender russo é que tinham brasileiros lá, que eu acabei conhecendo, brasileiros que trabalham com capoeira. A capoeira, ela é muito difundida fora daqui, né? Vocês já notaram que o pessoal gosta de capoeira? Galera que viaja aí pra fora. E também fazia muito sucesso o Zouk, uma dança assim que gira. Alguém já ouviu falar no Zouk? Então, o Zouk fazia super sucesso lá. E aí, beleza, eu tinha muita saudade do Brasil, então eu me envolvia muito com essas pessoas também, com os brasileiros que estavam lá, que eram poucos, assim, a gente se conhecia, porque era muito pouco. E eu comecei, pessoal, a ensinar russo pros brasileiros que estavam lá, não que eu soubesse. Mas como eu era professora de português e de inglês e italiano, eu conseguia olhar para o russo e fazer ele ficar mais palatável para a gente. Quando eu fui percebendo, pessoal, depois de muito tempo ensinando brasileiro, eu acabei montando um método para brasileiro, que era uma forma, porque a gente que é professor, a gente é acostumado a olhar um conteúdo e a nossa cabeça já organiza bem arrumadinho, assim, para você entregar para o seu aluno. E eu fiz aquilo, eu falei, nossa, como que eu explicaria isso para uma brasileira, né? Então, ser professora ali, ser professora de russo não era o meu plano de vida, né? Acabou se tornando, porque eu criei um método baseado aí no meu perrengue, pessoal, literalmente no meu perrengue, né? Que eu tinha que aprender de qualquer jeito. Então, em relação ao idioma, foi assim que eu me virei, né? Eu apliquei minhas habilidades de professora de idioma, ensinando para brasileiro. Que mais, pessoal? Frio, vamos falar do frio, né? Então, não sei vocês aí, se vocês gostam, se não gostam. Vamos aí dizer se vocês, quem gosta pode falar aí pra mim. Gente, eu achei a Rússia muito fria. Então, e assim, a gente tem que, eu descobri, sabe o que eu descobri, pessoal? Que a gente tem um índio dentro da gente. Nós temos ali, todo mundo um índio, a gente não gosta de botar roupa. Era roupa demais, né? Então, muita roupa. A Shirley entrou, Shirley tem muita experiência na Rússia também. É muita roupa, né, Shirley? É meia, ó, a Nayara gosta de frio. Eu achava que eu gostava, mas pra mim... Então, é muita meia, muita coisa. E assim, pra eles, o outono, por exemplo, o outono é de boa, é fresquinho, né? Gente, pra mim, o outono era alto inverno, era muito frio. Então, assim, eu não sei em relação a vocês, se vocês gostam ou não. Mas é lindo, assim. Sabe a primeira neve? A primeira neve que cai... Gente, eu até escrevi uma poesia no dia que caiu a primeira neve. Ó, que lindo, né? Aí escrevi e tal, a poesia. Gente, no segundo eu já tava desesperada. Eu falei, quando é que vai parar de nevar e parar esse frio? Eu ficava assim, olha que coisa irracional. Eu ficava dentro do meu quarto lá do dormitório estudantil, esperando parar o frio. Eu falei, não, vou esperar parar esse frio. Só que o frio não para, né, minha gente? E eu tinha que sair pra trabalhar, que eu tinha que ganhar meu pão de cada dia ali, né? Era trabalhar de dia pra jantar de noite, era desse tipo. Desse tipo mesmo, quem me conhece sabe que foi nesse nível aqui. Então, galera, o frio pra mim talvez tenha sido o maior empecilho de ter morado na Rússia. Não foi a saudade, não foi nada disso, porque tudo isso dói, tudo isso, né? Tem saudade, tem... Oi, Mel, você tá rindo aqui, né, do meu perrengue, Jane? Frio demais, minha gente, frio demais. Então, tem saudade. Eu senti muita saudade, eu fiquei 7 anos na Rússia, né? 7 anos. Então, eu tinha muita saudade de casa. Naquela época não tinha tanto... A gente tinha o Skype, tinha um outro lá que eu esqueci o nome... Voice, sei lá, tinha um negócio assim que a gente se falava, mas eu morria de saudade, né, de casa. Só que, pessoal, não me faltou amor e nem amizade na Rússia, porque os russos me trataram como filha. Então, assim, coisa que eu não senti em outros países que eu fui. Então, na Rússia, a parte de sentimento mesmo, né, de amizade, eu acho que na minha vida foi a parte onde eu tive, assim, mais acolhida, né? Os russos, os meus alunos são a coisa mais linda do mundo, porque quem eram os meus amigos? Eram os meus alunos, e eles eram muito preocupados comigo. Gente, quando eu não tava entendendo coisa da faculdade, eles traduziam pra mim. Eles iam lá comigo, eles me explicavam, sabe? Porque para um estrangeiro, às vezes é difícil a gente entender até um aviso da secretaria, sério mesmo. Sei lá, um boleto, alguma coisa, você não entende, né? Então, os russos, eles traduziam a Rússia pra mim e eles foram minha família mesmo, né? Então, pessoal, o frio é uma questão que pra mim foi difícil, mas ó, tem gente que já comentou aqui que gosta, né? Gente, eu tava comentando com o meu aluno hoje que eu dormia embaixo do colchão.
Então, assim, era tanto frio, não é tipo 2 cobertas, eu dormia embaixo do colchão. Vocês já passaram por isso? Não, agora Brasília, a gente tá falando aqui de Brasília, né? Eu tô achando Brasília já super fria, já comprei um aquecedor daqueles, sabe aqueles aquecedores portáteis? Eu comprei, não sei vocês, mas eu tô achando aqui gelado. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam pra mim, ué, mas você morou na Rússia. Pois é, passei frio na Rússia um tempão. Então, muita roupa, galera, muita roupa mesmo. Foram 7 anos de roupa pesada mesmo. E a gente não gosta não, ó. Brasileiro gosta de pouca roupa mesmo. Mas tem gente que adora, então isso é pessoal, né? Comida, pessoal. Então, não tava preparada pra viver sem feijão, descobri que amo feijão, né? Cheguei lá, aí chega meio-dia, você quer o quê? Arroz, feijão, né? Carne, salada. Então, não tinha feijão. Menina, Shirley tá comentando aqui. Menina, você achou panela de pressão lá? Eu não achei panela de pressão, se bem que nem tava pra cozinhar no meu quarto, né? Comecei a sentir uma falta de arroz e feijão, né? E porque lá é outro tipo de comida. E no começo eu tinha assim muita dificuldade com a alimentação lá, mas depois, pessoal, eu amei. Então assim, lá tem sopas muito legais. Tem uma coisa que eu gosto muito chamada gretka. Tem uma carne chamada miassa francuski, que é uma delícia. Então assim, e eu fui pra Rússia ano passado, né, pra rever a Rússia, inclusive depois de tanto tempo, e foi super emocionante. E eu fui matando a saudade de tudo que eu comia lá. Tem um restaurante massa lá, pessoal, chamado Mumu, que é um restaurante, ó, um colega aqui tá falando que já esteve e amou. Olha, Willy, mas nós vamos voltar, Willy. Eu também tô doida pra voltar pra Rússia, gente. Eu tô doida pra voltar pra Rússia, pra passear. Pois é. Galera, senti maior falta de feijão, de arroz e tal, mas depois a gente começa a gostar muito, assim, da comidinha de lá. Sério, né, gente? Pão de queijo sempre vai fazer falta, né? Pão de queijo é pão de queijo, né? Uma vez eu atravessei a cidade lá em Moscou porque eu tinha ouvido falar que tinha pão de queijo num supermercado na periferia. Cheguei lá, mas não era, acho que era com farinha, não era pão de queijo. Então, assim, galera, você mata e morre por um pão de queijo. É nessa toada, né? Mas acabei me acostumando e tal, e ano passado eu fui. Nós vamos, Isabela? Nós vamos pra lá. Minhas alunas estão aqui, Laide, Simone, bora fazer o bonde, hein? O bonde da escola. Tem até nome, Ontotour, que um aluno meu deu pra gente, todo mundo. Frank, galera, pode fazer a pergunta aqui, tá? O Frank me perguntou se eles tomam café. Eles tomam, é mais chá. E eu achava que eu não ia gostar de chá. E, gente, tem uns chás muito gostosos lá mesmo. Café até toma, é café solúvel. Inclusive, hoje eu só tomo café solúvel. Olha como que a vida é. A gente no começo acha estranho, né? Depois, né? Então toma café sim. Se tiver qualquer dúvida, escreve, tá, galera? Que eu tô conseguindo aqui acompanhar. E aí eu consigo ser mais útil aqui na conversa com vocês, tá beleza, galera? Que mais, pessoal? Bom, terminando essa parte do mestrado, né? Eu tô dividindo a live no mestrado e doutorado. Eu consegui, gente, defender a minha dissertação. Esse dia foi um dia muito emocionante, que é o dia que você defende a sua dissertação em russo. Só que eles eram tão queridos comigo, o pessoal do mestrado, tinha um respeito, eles olhavam assim pra mim, eu acho que eles ou me achavam doida, né, ou me achavam uma heroína. Então eles eram muito bonzinhos, assim, comigo. Com o meu russo não era, assim, uma grande coisa, ele foi ficando bom depois, né. Então... E eu tava muito nervosa. Quem já defendeu tese aqui, ó, tem um monte de gente que tem mestrado, sabe que, meu Deus do céu, né, gente? Agora imagina em russo. Eu não dormia, tipo assim, 3 meses antes eu não dormia. O meu tema, pessoal, foi sobre a subjetividade do tradutor. Olha que tema legal, Gustavo. Eu acho que você ainda tá aí, o Gustavo da Anf, acho que ainda tá aí. Dá um toque pra mim se você ainda tiver, que ele é o professor de Direito lá da Anf. Gustavo, a minha tese de dissertação, ela foi sobre a subjetividade do tradutor. Eu peguei, por exemplo, uns trechos de obras russas, tipo Ana Karenina, né? Aí eu pegava assim, Ana Karenina foi traduzida por 3 ou 4 tradutores. Eu analisava por que as traduções tinham sido diferentes. Então eu analisava vários elementos, assim, que influenciam na tradução, né? Já viram falar que o tradutor é às vezes um traidor, né? Então, que elementos que eles aparecem ali na hora da tradução? Por que se eu dou um trechinho aqui para vocês, meus alunos que estão aqui traduzirem, cada um vai traduzir de um jeito, né? Então, foi super legal, assim, eu gostava muito do meu tema. Então, pessoal, quando a gente gosta do tema, é um meio caminho andado, né? Foi um sucesso, galera, o mestrado, graças a Deus. Aí consegui passar, né? Então, beleza, foi bom o tema, foi massa mesmo. Aí tá, gente, acabou o mestrado. Aí o que eu faço? Eu falei, e eu tinha o visto de estudante, né? Aí eu tinha uma escolha nessa vida. Ou ficava lá pra fazer doutorado, ou voltava pra cá. Eu queria fazer doutorado, né? E só que, gente, doutorado não é um negócio fácil de entrar. Aqui tem a Karina, eu acho que a Karina ainda deve estar aí. Karina faz doutorado, né?
Se tiver mais alguém aí, me dá um toque pra eu ver se tem mais colegas. Gente, doutorado aqui, primeiro, eu não sabia se eu ia conseguir vaga na UNB, né? Que não é lá as coisas, né? O edital eu acho complicado. Não tinha dinheiro pra pagar particular. E eu queria muito ser professora universitária. Os meus alunos sabem que eu sou apaixonada por ser professora, né? Então, e a gente ter esses títulos, pessoal, de mestrado e doutorado na área, assim, da educação, conta muito. Fora, eu acho que nem conta, mas nessa área conta. E eu tinha 2 sonhos na minha vida, né? Eu tinha 2 sonhos. Um era ser professora universitária e o outro era abrir a minha escola. E eu tenho tanta alegria de chegar pra vocês hoje, pessoal, e falar que eu consegui esses 2 sonhos, né? Então, assim, valeu a pena tudo, todos os sacrifícios que a gente faz, quem mora em outra cidade, em outro país sabe, então eu consegui, graças a Deus. Mas assim, resumindo, vamos voltar agora para a segunda parte, já caminhando mais... Oi, Alci, que saudade! Ah, gente, assim não vale, né? Vocês são todos meus amigos, tá todo mundo me elogiando aí, mas é porque é tudo tão querido, né? Cada um de vocês aí fez parte da minha vida e conhece aí bem o tanto que essa história é importante para mim, né? Galera, bora pra parte do doutorado pra não ficar muito grande a live, né? E eu liberar vocês pra sextar, que hoje é sexta, né? Então, galera, aí o que eu decidi? Eu falei, quer saber? Eu já tô aqui mesmo. Eu já conheço todo mundo. A faculdade gosta de mim. Eu gosto da faculdade, né? E não era tão caro, era R$1.300 ali. Eu já tinha os meus alunos queridos que me ajudavam, né? Eles me ajudavam me contratando, né, pra eu dar aula pra eles. Era tão bonitinho, gente, que o russo é muito inteligente. Então, rapidinho, eles aprendiam português e ficavam fluentes. E aí, depois que acabava, tanto que os meus alunos todos são fluentes em português. Uma gracinha mesmo, né? Só que quando acabava, né, tem uma hora que acaba, o aluno já aprendeu, né? Eles iam fazer italiano comigo. Olha que gracinha. Então, aí eu ensinava pra eles russo e italiano. Era muito legal. Então, eles me ajudaram, assim... Eu paguei a minha faculdade, pessoal, graças ao meu trabalho de professora, né? E então eu devo muito aos meus alunos. Então, pessoal, olha só, aí eu resolvi fazer o doutorado. Então, gente, sabe quando na vida a gente dá um passo maior que a perna? Eu dei um passo maior que a perna. Eu achei que ia ser a mesma coisa do mestrado, né? Mas não foi, gente. Foi muito, muito mais difícil. Lembra que eu falei que eu fiz o mestrado em letras? Letras, tradução italiano-russo. Italiano tá beleza, que eu tava bem no italiano. Então, quando o russo, eu me garantia no italiano, né? Agora, eu fiz doutorado em direito. Porque eu sou formada em direito. As minhas primeiras formações são letras e direito. E eu tinha, assim... Oi, Simone, obrigada. Obrigada. E eu tinha no meu coração, pessoal, um pouco de culpa, porque eu investia muito em letras e não investia em direito. E aí eu falei, nossa, eu gosto tanto de direito, né? Poxa, né? E aquilo, sabe quando fica um negocinho te incomodando? Eu sabia que eu tinha que investir ali também. Eu falei, caramba, eu podia fazer o mestrado em letras e o doutorado em direito. Assim eu cubro as minhas 2 áreas, né? E aí eu fui, pessoal. Aí, gente, aí eu arrumei uma orientadora lá, que era até mais nova que eu, uma cientista, assim, bem respeitada lá, mas braba. Pensa numa mulher braba. Eu acho que ela nem gostava, assim, muito de mim, assim, não. Mas enfim, né? Russa braba. Então não tinha... Oi, Olivia! Bem-vinda, Olivia! Tô aqui contando do meu doutorado lá na Rússia. Acabei de contar do mestrado. Então, pessoal, aí eu fui fazer doutorado em Direito. E você tem que escolher a especialização. Eu escolhi Direito Civil. Por quê, pessoal? Olha só, imagina só, a galera que é do direito aqui. Eu vou fazer um direito na Rússia, eu vou voltar pra cá e o Brasil vai dizer o quê pra mim? Parabéns, mas o seu diploma aqui, você vai fazer o quê com ele, né? Aí eu tinha que escolher uma área que eu pudesse aproveitar aqui. E que fizesse sentido, porque um dia eu ia voltar. Aí eu escolhi Direito Civil, pessoal. E para os meus alunos do direito aí, eu fiz uma tese na área de Direitos da Personalidade. Porque os direitos da personalidade, eu conseguia trabalhar aqui, a parte aqui do Brasil, né, e lá. Então fazer uma coisa assim meio interdisciplinar, sabe? Dar uma confrontada assim nos dois, beleza. Então o tema que eu escolhi foi um tema já pensando em como seria a revalidação disso tudo aqui, que é outro tema, né, pessoal? Ô, Alci, quero te ver, com certeza, quando você vier para Brasília. Com certeza, quero te ver, viu? Vitor, Paloma. Galera, então eu escolhi um tema que tinha... Isso é muito importante para quem quer estudar lá, né? Você tem que escolher uma coisa que vai ser revalidada aqui. Então eu fiz. Agora foi muito difícil a questão do idioma. Galera que conhece aí, tem metade dessa live aqui é do direito. Galera, imagina a Constituição em russo. Direito civil em russo, né? Código Civil. O que acontecia? Gente, todos os doutrinadores que eu conheço, jurisprudência, tudo, era do Brasil. Eu não conhecia nada da Rússia. A gente não estuda direito russo na faculdade, né? E assim, eles me perguntavam coisas óbvias, assim, de doutrinadores super importantes lá. E eu não sabia. Então, eu não tinha parado pra pensar nisso.
Aí eu tive que correr atrás, assim. Tirando que para entrar no doutorado na Rússia, pessoal, você tem que fazer uma prova chamada Kandidatский Examen, que é são 3 provas. Vou contar para vocês, para entrar. Então tem que fazer prova para entrar e prova para sair. 3 provas para entrar no doutorado. Olha só o que cai, minha gente. Prova de filosofia. Cai toda a filosofia. Toda a filosofia. Depois, prova de língua estrangeira, que para mim era russo. Gente, pasmem, foi a prova mais fácil das 3, foi a de russo. E a terceira prova de direito civil, russo. Gente, eu olhava aquilo e eu falava, gente do céu, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui bem na de... Não, gente, eu tô falando sério, eu não sei como que eu consegui, juro por Deus. Sabe assim, quando acaba um negócio que você nem acredita? E eu via todo mundo indo mal nessa prova, que essa prova é oral. Que o russo adora uma prova oral, né? Adora uma prova oral e tal. E eu vi assim, nossa senhora. Gente, eu não sei, é porque eu acredito que o que pesava muito era o fato de eu ter a coragem de estar ali. A cara de pau. Cá entre nós, eles olhavam assim e falavam, bicho, essa menina veio lá do Brasil, cara. Eu acho que eles não estavam nem prestando atenção no que eu tava falando, mas na situação bizarra que era uma brasileira tá ali fazendo doutorado em direito lá, né? Sei lá, eu tinha essa sensação. O fato é que, galera, consegui passar, amém, graças a Deus, né? Aí entrei no doutorado, escrevi minha tese sobre direitos da personalidade, estudei pra caramba, eu investiguei muito o significado de justiça, né? Muito, assim, a questão do que é justiça. Por que justiça para nós é uma coisa, para o russo é outra? Será que não existiria uma justiça em si? Como que a gente faz para ser justo? Essa questão da justiça é super importante. Os meus alunos aqui, tem um monte de aluno meu do direito aqui. Ana Maria, Luana. Então, meninas, eu não vivo falando para vocês do tema da justiça, pois eu fiquei, gente, uma vida pesquisando o tema da justiça, né? Aí, beleza. Aí eu fiz. Gente, o doutorado lá é totalmente diferente daqui. Você, tipo, é pesquisador, você é tratado igual cientista. Então é um peso muito grande nas tuas costas. Assim, todo mundo te respeita, a faculdade, todo mundo te conhece. É mó legal, assim, sabe? Você tem moral, você tem uma carteirinha especial, você entra em biblioteca especial. É mó legal. Mas assim, né? Direto o reitor te chama na chincha e pergunta pra você. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Como é que está a sua tese? Como você pretende contribuir para a ciência? Aí você, opa, veja bem, né? Daquela vontade de falar eu, né? Mas é isso mesmo, pessoal. Então, uma das coisas mais legais de ter estudado na Rússia foi ter compreendido o verdadeiro significado de ciência e o quanto é importante essa atividade do doutorado. Eu não sei como que é aqui, mas lá realmente você tem que dar um avanço, sabe? Dar um passo a mais na área científica, extremamente interessante. E eles não ficam assim condenando o tema que você quer. Tipo assim, você chega com um tema aqui, às vezes, no Brasil, não tô falando, criticando, mas é porque aconteceu, eu já vi. Aí o seu orientador não quer o tema? Já viu isso? Lá não tem isso não. Lá você pode chegar com o tema que você quiser, só que você vai ter que ter peito pra estudar ele, pra provar ele cientificamente. Mas o russo, ele é extremamente aberto. Tanto que eles falam uma frase que eu sempre digo nas minhas aulas, né, galera? Eu falo assim, não é porque nós não entendemos determinado fenômeno que ele não existe. Então, se você quer, por exemplo, estudar a alma, o pensamento, né? Eu, por exemplo, que eu queria estudar um conceito de justiça, né? Realmente, assim, mais concreto, que não fosse tão relativo. Eles não te bloqueiam, assim, de per si. Pelo contrário, eles falam assim, interessante, porque não é porque nós não conhecemos que não exista, vamos pesquisar. Então, gente, é um nível absurdo, assim. Então, eu cresci demais lá. Estava lá entre eles, né? Eu desse tamanhozinho lá entre eles, assim. E o doutorado foi muito difícil. Então, agora foi muito mais difícil, pessoal, do que o mestrado. Então, já não sei se recomendaria um doutorado lá, porque foi um desgaste, assim, de... Não sei vocês, mas eu sou dessas que chora. Nossa senhora, minha irmã que eu diga. Não sei se a minha irmã tá aí, Cristina. Minha família é toda do direito. Gente, eu não dei paz pra eles. Vocês não têm noção. Eu escrevia pra minha irmã todo dia. Minha irmã é inteligentérrima, né? Minha irmã Cristina, maravilhosa. Helena também. Beijo para as duas. Então, e eu escrevia direto pra minha família, que é toda formada em direito. E eu, gente, como que eu saio disso aqui? Porque era super rígido, né? Então, meu primeiro ano... Ai, tô com medo da live acabar. Mas é 1 hora, né? Peraí, deixa eu correr então. Então, galera, olha só. A primeira versão que eu fiz... a primeira versão que eu fiz da minha tese, a minha orientadora nem considerou. Pra vocês terem ideia, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando, ela mandou começar do zero. Então, assim, eu tive vários momentos de dificuldade em relação ao doutorado.
Não foi fácil. Cheguei assim, gente, aos trancos e barrancos no final, assim, porque era muita exigência, muito mais do que eu pensava. Um tanto de artigo para publicar. Gente, vou publicar onde? Eu nem sabia que revista que era, sabe assim? Não é minha casa, não é meu país. Então tudo era muito difícil. O que para eles era normal, para mim era uma coisa assim, um obstáculo quase intransponível. Eu posso dizer que foi assim, por dia, um leão por dia lá, pessoal, um leão por dia. Venci como, galera? Sério, essa parte com os meus amigos russos, porque eles me ajudavam demais. Então, lembra que eu falei que no doutorado teve aquela menina russa, Maria Bovicheva, que ela falava italiano e ela traduzia o mundo da Rússia para mim? Pois no doutorado teve outra anja na minha vida, chamada Irina Ivanova, e ela traduzia tudo assim para mim. Quando eu falo traduzir, é me ajudar a entender o que esse doutorado queria de mim. Então, pessoal, resumo da história. Consegui chegar ao final do curso, graças a Deus, e já estou aqui, deixa eu ver se eu tô conseguindo falar de tudo que eu pensei. Mais ou menos, né? Que a gente vai conversando, vai indo pra lá, pra cá. Galera, aí o doutorado acabou. Eu terminei o doutorado naquela época que a Rússia estava tendo um problema com a Crimeia, vocês lembram? Com a Ucrânia. E aquilo ali desestabilizou demais o país. Então, assim, ninguém mais queria fazer aula particular e eu dependia de aula particular para viver. Então, assim, foi super complicado o final do meu doutorado. O meu visto ia acabar, porque o meu visto era de estudante. Eu tinha que decidir se eu ia ficar lá de mais tempo ou não, né? Mas eu sentia no meu coração que eu já tinha vivido tudo o que eu precisava lá na Rússia, né? No mestrado eu falava, poxa, eu terminei o mestrado, mas eu quero mais. Porque a minha ida para a Rússia, ela não tem só a ver com ter ido buscar um mestrado e um doutorado. Eu queria realmente encontrar mais o meu lugar nessa vida, né? E eu tinha os meus sonhos, eu sabia que a língua russa era muito importante para eu realizar os meus sonhos. E o mestrado e o doutorado também. Então foi uma experiência pessoal de vida, existencial e também acadêmica, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Tive muita sorte, tinha tudo para dar errado, como eu acabei de falar para vocês. Eu fui sem bolsa, sem ajuda, né? Eu consegui pagar os meus estudos com aula particular. Aula particular é um negócio muito instável. Não tem estabilidade, né? O aluno quer fazer uma aula aqui, outra não. Mas eu acho que eu tive muita sorte, porque eu tinha muito aluno, pessoal. No final dos meus anos, eu dava aula, sabe onde eu dava aula? Num café. E eu tenho muito orgulho disso, de ter pagado os meus estudos, dando aula particular num café. Café é tipo Starbucks, só que lá se chamava... Quem conhece a Rússia acho que vai lembrar. Tem o Coffee House, tem o Território Cafeína e tem o Coffee Bean. Eu dava aula nesses lugares, eu ficava numa mesinha no cantinho, meu aluno vinha, né? E tinha dia que eu trabalhava de 8 da manhã até 11 da noite. Minha vida foi assim, 7 anos. Então eu trabalhava para pagar os meus estudos. E foi muito legal isso, né? Hoje eu acho que a melhor coisa pra mim foi não ter conseguido a bolsa. A bolsa de estudo que tanto me doeu, que eu não consegui minha bolsa, né? Mas hoje eu tenho muito orgulho. Eu falo, caramba, eu paguei o meu mestrado, o meu doutorado. E além de tudo, pessoal, eu consegui viajar pra caramba lá. Eu acho que eu conheci uns 40, 50 países viajando ali, porque é barato viajar. Depois a gente faz outra live pra falar de viajar também. Porque eu viajava muito, né? Ali, tudo assim, tudo na humildade, né, gente? Hostel, esquemão hostel. Mas eu viajei, conheci muito lugar nesse mundo, então foram anos muito maravilhosos, né? É isso, pessoal. E resolvi voltar. Tava com muita saudade de casa já também. E tava na hora, sabe? Quando eu já tava lá pros meus 40 anos, né? Eu já tenho 44, vou fazer 44 anos, então tava chegando nos meus 40 naquela época. E eu queria dar o grande passo da minha vida, que era abrir a Ontoletras. A Ontoletras, que a gente tá aqui no Instagram da Ontoletras, ela nasce com toda essa paixão que eu tinha pelos idiomas, né? E a ideia era essa, oferecer um lugar com muita qualidade, sabe? Com um ensino, assim, bem atualizado, bem vivo, onde as pessoas fossem para encontrar duas coisas. Uma era o melhor russo do país, que eu falei, gente do céu, depois de tudo que eu passei, eu descobri um método aqui para ensinar russo de uma maneira muito mais palatável, né? Então foi por causa do meu método de russo que eu falei, caramba, porque, gente, depois que eu aprendi o idioma, que eu aprendi a simplificar ele, eu falei, eu não posso deixar esse método morrer, porque eu realmente consigo simplificar essa língua. Tem uma galera aqui que fez aula comigo, gente, eu não simplifico esse negócio, é sério mesmo, pode não parecer, mas sim, né? Oi, Kelma, tudo bem? Como é que a gente fica tanto tempo sem se falar, né? Tô contando meus causos aqui da Rússia. Então, galera, eu falei, cara, eu não vou... Eu comecei a tomar muito gosto por ser professora, e o meu método é muito legal mesmo. Eu falei, cara, eu vou abrir escola para ensinar russo, italiano, e também para oferecer cursos de leitura das obras do professor Meneghetti,
que foi o escritor, o cientista mais incrível que eu conheci na minha vida. Também merece uma outra live para falar só desse capítulo. E os livros dele são tão bons. E eu falava, gente, esses livros eu não conheci na faculdade, né? Esses livros, graças a Deus, eu tive a sorte de encontrar aí pela vida. Então, eu quero uma escola onde a gente faça um grupo de estudo aqui dessas obras, que é o que tem de melhor que eu já estudei na minha vida, né? Então, pessoal, eu criei a Ontoletras, quem estuda lá sabe que tem muito amor, muito carinho, né, na minha escola. Eu já tenho aí 6 anos que estamos juntos e tenho a sorte de ter alunos maravilhosos. Essa gratidão eu tenho mesmo com a vida, com Deus, porque eu sempre encontrei alunos maravilhosos na minha vida. Lá na Rússia, e eu sei que essa live vai ser assistida pelos meus alunos russos, quando eles viram o post, eles me perguntaram, então eu quero dizer a eles, muito obrigada. Lembra? O pessoal que tá aí, ó, Большое спасибо, né? Pessoal, muito obrigada, meus alunos russos queridos. Eu nunca vou esquecer vocês, o que vocês fizeram por mim. Se eu consegui, foi por causa da ajuda de vocês. E também muito obrigada aos meus alunos brasileiros que estão nessa live, porque vocês que fizeram a minha escola dar certo, a Ontoletras. Muitos dos alunos que estão aqui fizeram anos de russo comigo, né? Então, e a gente foi muito feliz, né, pessoal, lá na escola. Muito feliz mesmo. Não é porque é meu espaço não, pessoal, mas ali realmente é muito abençoado. Também um beijo grande para os meus alunos da Unieuro. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que quando eu voltei eu tinha 2 sonhos, que era um abrir a escola, o outro ser professora. Tive muita sorte que eu consegui também. Essas sortes da vida são impressionantes, não é? Vocês devem ter isso na vida de vocês, pra contar, eu tenho certeza. Gente, a minha irmã Cristina, conheci uma moça lá da Unieuro e tudo. Eu sei que ela ficou sabendo uma vaga. Quando eu vi, eu tava dando aula na Unieuro. Eu tenho muito carinho pela Unieuro, muita gratidão. Sou professora do curso de Direito lá hoje. Dou aula de matérias maravilhosas para essas gracinhas que estão aqui na live. A gente estuda filosofia do direito, história do direito, só coisa boa, né? Acabei fazendo outras graduações aqui no Brasil também. Pretendo ampliar a Ontoletras para dar mais cursos, enfim. E para compartilhar, né, pessoal, o que a gente aprende. Eu queria, então, concluir essa live agradecendo vocês, pessoal, e a ideia dessa live foi compartilhar um pouco do que eu vivi morando e trabalhando na Rússia, porque às vezes pode parecer um sonho longe, né, um sonho distante, mas a gente, pessoal, tem que acreditar e tem que ir. Vou te falar sério, hoje eu olho pra minha vida, né, nos meus 44 anos, quando eu olho pra trás, eu vejo que a parte que eu mais me orgulho é a parte que eu mais me orgulho, pessoal. Sério mesmo, de ter ido pra lá, assim, com pouco dinheiro, sem garantia de nada. Não tô sugerindo isso, não. Vai bonitinho, viu, pessoal? Principalmente os jovens que estão aí. Vai bonitinho, consegue bolsa, não precisa ralar desse tanto que eu fiz, não. Mas, assim, eu acho que eu precisava, sabe? Eu precisava ter, pra mim, precisava ter sido do jeito que foi. Hoje eu tenho certeza disso, né? E eu acho que é muito legal a gente compartilhar, pessoal, coisas boas nessa época que a gente tá vivendo, sabe? Vamos compartilhar. E eu tenho certeza que cada um que tem aqui também, sabe, tem uma história legal pra contar. Nesse período que a gente tá, eu sempre tive muita vergonha de fazer vídeo, né? Inclusive, eu tô com vergonha ainda, né? Nem sei como é que vai ficar essa live. Peço 1000 desculpas se não tiver ficado boa, mas, gente, a gente tem que começar, né? E olha só, é o canal que a gente tem hoje, né? A gente tá num momento, assim, de distanciamento, então... E eu tenho conhecido tantas pessoas maravilhosas por essas lives, vocês também? É sério mesmo. E essas pessoas maravilhosas, que de vez em quando eu assisto em algumas lives, elas me fizeram pensar. Eu falei, gente, eu também tenho um pedacinho assim que talvez possa ser útil, né? Um pedacinho da minha vida a compartilhar. Então é isso que me fez vir aqui. Queria agradecer as pessoas que me inspiraram a vir aqui hoje, né? Uma delas foi a professora Lucelena, da Nova Acrópole, porque as lives dela são maravilhosas e quando eu vejo aquela mulher trabalhar, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso, né? A gente tem... olha o que essa mulher tá compartilhando, olha como que ela transforma. Não sei se vocês conhecem, Lucelena, maravilhosa. Outro trabalho muito legal que tá acontecendo agora é da Escola de Você. Se vocês não conheçam, principalmente as meninas, vão lá e conheçam. A Escola de Você... Pessoal, ela na verdade, ela me encorajou muito a empreender. Que eu tinha muito... A gente sempre tem medo de virar empreendedor, não é? Então, eu tinha medo de abrir empresa. Eu falei, nossa senhora, abrir empresa, né? Mas eu fiquei muito incentivada e elas me deram muito apoio, essa Escola de Você, que ela incentiva muito o empreendedorismo das mulheres, né? Então, entrou na minha vida na hora certa. E foi assim, através da internet. Eu que sou uma professora tão afetuosa, os meus alunos sabem que eu beijo, eu abraço, meu approach, gente, é o afetivo também, né? E eu gosto muito do presencial. E pra mim foi bem um choque o que aconteceu, né? Mas eu acho que a gente consegue uma proximidade por aqui, sim. É sério mesmo. Eu me senti muito próxima de algumas pessoas durante esse período. E, aliás, pessoas que não me conhecem me ajudaram nessas lives, né? Então fica aqui, pessoal, o meu
encorajamento para vocês também compartilharem aí aquela parte da vida de vocês. Deixa eu arrumar meu cabelo. Aquela parte da vida de vocês que eu conheço quase todo mundo que tá aqui. Eu sei que todo mundo tem uma parte de vida que é inspiradora para os outros, né? Então, pessoal, vamos compartilhar coisas boas aí que esse mundo tá precisando, né? E quem quiser estudar fora, quiser ir pra Rússia, qualquer dica, qualquer informação, conte comigo. Essa live, então, foi sobre estudar e morar na Rússia, mas a gente pode fazer outra sobre outros assuntos, temos muita coisa pra falar, né? E eu adorei a experiência. Depois eu vou ver o vídeo e vou ver se ficou bom mesmo, né? Mas foi muito legal, pessoal. Muito obrigada a todos os meus amigos que estão aqui, de terem vindo aí me apoiar na minha primeira live, porque a outra que eu fiz tinha ficado muito ruim, então essa daqui é considerada a primeira, tá bom? Galera, mais alguma pergunta? Tudo certinho? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Oi, Diana, tudo bem? Tereza ficou até agora, nice, Belle, maravilhosa. Gil, tudo bem, Gil? As meninas do Neo Café, que é uma do céu. Quanto tempo que a gente não se fala, mulher. Gustavo, obrigada por ter ficado até aqui, até agora. Uma honra ter você aqui na live. Muito obrigada. A gente podia fazer uma, né, Gustavo, também? Cadê o outro Gustavo aqui? Tem o Gustavo, meu amigo, irmão do Otávio, deve estar por aí também. Né, o Gil. Que legal, pessoal. Que bom ver vocês. Luana, viu que legal? Quantas coisas interessantes. A gente estava conversando sobre isso um dia desse, né? Espero que tenha ajudado. Tá bom, galera? Então, muito obrigada. Beijo grande pra vocês. E a gente se vê por aí, tá bom? Beijo grande pra vocês. Pacá, pacá.